palavra ela possa entrar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ler com vocês em Atos capítulo 11, verso 23. Se você está com a sua Bíblia, abra. Se está no celular também, abra. Isso aqui vai ser o nosso versículo base, tá? Então, se você anota, se você grifa, marque isso para você sempre lembrar do que a gente está compartilhando. Quem abriu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Lá diz o seguinte: este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a todos a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Irmãos, a gente vai compartilhar aqui sobre os sinais infalíveis de quando uma pessoa, ela viu a graça. E antes de eu introduzir a vocês o que a gente vai compartilhar hoje, eu quero trazer o contexto disso que nós lemos. Esta pessoa que viu a graça era Barnabé. Mas se você voltar um pouquinho antes, e lá em Atos 11, desde o início, vai mostrar a história de Pedro, onde ele tem uma visão em Jope. E essa visão que ele tem é como se fosse um lençol que vem do céu, e dentro dela tinha diversas carnes, né, carnes de aves, enfim, diversas carnes. E o anjo, ele fala para Pedro: Pedro, levanta-te, prepara-te e coma. E Pedro, ele responde o anjo falando da seguinte forma: de forma alguma, Senhor, nada entra impuro na minha boca. E o anjo volta falando para ele: não considere comum ou algo impuro aquilo que Deus já consagrou, aquilo que Deus já purificou. Irmão, é importante que você compreenda e esteja nesse raciocínio, porque você vai ver aonde eu quero chegar. Logo depois que acabou essa visão, Pedro, ele teve um convite, né, de uma pessoa gentil, que teve uma visão de Pedro, que deveria o próprio Pedro ministrar a ele, para que ele e a sua casa fossem salvos. Então Pedro aceitou esse convite e ele levou mais 6 irmãos junto com eles, mas pessoas que não eram cristãs, né, eram pessoas gentias. E ele foi lá, Pedro estava sentindo incômodo no Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava falando que ele devia ministrar a essas pessoas. Então, chegando nessa casa, Pedro vai e começa a ministrar a palavra de Deus para elas, e o que acontece ali? Acontece de que aquelas pessoas, à medida que elas estavam ouvindo da palavra de Deus, o Espírito Santo pairou sobre elas, ou seja, desceu sobre elas. E lá no versículo, né, Pedro fala que como se fosse em Pentecostes, como se fosse no princípio. E o que isso quer dizer, irmãos? Que a palavra de Deus não era específica somente para um povo, mas sim para todas as pessoas que tinham fome e sede da presença de Deus. E isso incluía não somente as pessoas que eram judeus, mas pessoas gentias, samaritanas, enfim, até que chegou você e eu. Amém, irmãos? Então, vendo isso, essa informação que estava acontecendo chegou a Jerusalém, aos ouvidos de Barnabé, e Barnabé foi enviado a essa cidade para ver o que estava acontecendo. Então esse é o contexto. E quando Barnabé chegou lá, ele viu a graça de Deus sendo manifestada naqueles irmãos, e ele ficou alegre com isso. E aqui eu quero trazer a introdução para você, porque, irmãos, é impossível uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com a graça de Deus continuar sendo a mesma pessoa. Irmãos, uma pessoa que tem revelação da graça, ela exterioriza certos sinais da graça de Deus na sua vida. Então é muito fácil isso, e essa mensagem, irmãos, é uma avaliação para nós mesmos, onde nós nos examinamos, onde nós vemos se nós somos pessoas que estamos andando debaixo da graça ou se estamos andando debaixo da lei. Porque há somente 2 princípios em nossa vida: ou nós vivemos pela graça, ou a gente vive pela lei. Não pode misturar os dois, não tem como. Não sei se você já viu, mas há um versículo também que fala que não tem como misturar um vinho novo em odres velhos, e nem o contrário. Por quê? Porque um há de estragar o outro. Ou seja, um
deterioriza o outro. Então, não tem como, irmãos, nós, um momento da nossa vida, estarmos vivendo na lei e outro momento da nossa vida a gente viver na graça. Não combina. Vocês estão entendendo? Então, eu quero te mostrar da maneira prática o que é você viver na lei. Porque por muitas das vezes você está aqui e às vezes você não sabe que você está vivendo debaixo da lei. Sendo que você está num tempo, numa dispensação da graça. Então eu quero explicar isso para você. Segundo a lei, você obedece aos mandamentos. E aí então você é abençoado. A lei, ela é baseada na sua própria obediência, no seu próprio merecimento. Então, ou seja, eu faço alguma coisa para então eu poder ser abençoado e receber alguma coisa. É como se fosse uma barganha. Você olha mais para si, os olhos estão focados em você. Ela funciona pelo princípio do mérito, que, irmãos, no mundo, nós vemos que funciona dessa forma, não é verdade? Se você quer ter um emprego melhor, faz por merecer, faz o seu trabalho, entrega. E isso, por consequência, você vai galgando os lugares maiores. Isso no mundo funciona, irmãos. Mas, falando da palavra de Deus, é completamente o contrário. Porque quando nós nos baseamos no merecimento, estamos vivendo debaixo da lei. E o problema disso é que a gente nunca vai conseguir merecer nada para receber algo da parte de Deus. Então, irmãos, isso aqui já mata uma coisa que muitas pessoas falam. Ah, eu faço coisas boas, eu sou assim, eu sou assado, e eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas, irmãos, pouco importa o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Nada vai justificar aquilo que Deus deu para nós de graça. Amém? Porque se a lei, ela realmente fosse boa, aliás, ela é boa, só que ela se realmente nos levasse ao amor de Deus perfeito, irmão, Moisés, ele seria o maior avivalista que teve nesse tempo, mas não é assim. Então, por isso que a lei, ela traz condenação, consequentemente disso, ela traz maldição. Presta atenção, irmãos, a lei, ela foi dada no Antigo Testamento para aquelas pessoas, para apontar que nós éramos pecadores. E a própria palavra fala que a lei, ela serviu de aio, para que nos apontasse para a graça, para que nos apontasse para Cristo. E aio, no grego, é um exemplo. É como se fosse um mestre pegando o seu aluno, pegando o seu discípulo e conduzindo ele para o conhecimento. E conduzindo ele para um outro nível. Então, a lei, ela apontava que nós precisávamos viver algo muito superior e muito maior, aonde foi cumprido em Jesus Cristo, aonde ali em Jesus foi feito, porque na lei nós não conseguimos, irmãos, sermos perfeitos, porque a lei é perfeita, e nós, através dos nossos próprios esforços, não conseguimos. Então, uma pessoa precisou morrer no nosso lugar. E quando nós cremos que Jesus Cristo morreu sendo nosso único Salvador e Senhor das nossas vidas, mediante a Ele, nós podemos chegar com autoridade diante de Deus. Amém? E nós recebermos uma posição de filho. E você pedir tudo ao Pai que Ele vai te dar. Então, essa é a diferença, irmãos, que precisamos entender entre a lei e a graça. A lei, ela é a demanda de Deus sobre mim, enquanto a graça, ela é o seu suprimento. A lei é o que nós precisamos ser para Deus, mas a graça é o que Deus é para mim. Entende, irmãos? Isso tira os olhos de nós e faz a gente olhar para Deus, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos falhas. Irmão, se você viver uma vida de merecimento, você vai viver uma vida oscilante. Você vai viver uma vida onde que, nossa, eu fiz algo bom, Jesus pode me abençoar. Nossa, eu fiz algo ruim, agora Jesus não me ama mais, Deus não me ama mais. E você não consegue viver uma vida no descanso do Senhor, porque você está olhando para você, sendo que a graça de Deus está falando que você deve olhar para Ele, quem é Cristo na sua vida.
Porque quando você olha para quem é Cristo em você, irmão, Jesus, ele já pagou o preço. Não, você não precisa fazer mais nada para você desfrutar da graça do Senhor. Simplesmente aceitar. Sabe por quê, irmãos? Quando nós entendemos da graça, a sua identidade é mudada. A sua filiação é mudada. Não é uma questão de obrigação, não é uma questão que você o ama por medo, não, nada do tipo. Algo dentro de você mudou. Algo dentro de você não é mais a mesma coisa. Então você começa a ver sinais da graça de Deus na sua vida. E aí você vai perceber, eu sou uma pessoa que estou andando na graça, ou se eu sou uma pessoa que eu estou andando debaixo da lei. Então na graça, irmãos, tudo depende dele e da sua obra. Você simplesmente recebe como herança e desfruta daquilo que Deus tem para você. Então na graça o pecado é vencido sem esforço. A vitória acontece de forma espontânea. Às vezes pode acontecer de você ser tentado. Você é tentado a mentir, você é tentado a ser infiel, você é tentado a roubar. Mas aí você fala, opa, peraí. Meu pai não é assim. Meu pai, ele não mente. Meu pai, ele não rouba. Meu pai, ele não é infiel. Amém, irmãos? Isso mostra que a identidade que Deus tem, através de Jesus, você recebe isso com você. Aí você começa a perceber essas coisas, você fala, não é esse caminho que Deus quer para a minha vida. Eu devo ir para cá, os meus olhos têm que estar em Cristo, não nos problemas, não no pecado, não em mim, tem que estar no Senhor. Aí, irmão, quando você olha para Deus, o seu foco está em Deus, todos os seus problemas estão sendo resolvidos. Agora, quando você está olhando para você, esquece daquele que é o único que pode arrumar os seus problemas, você vai se afundando cada vez mais. Tem uma história de dois irmãos, onde que o pai deles tinha uma loja de chocolates. Aí um desses irmãos, ele subiu na prateleira, pegou um dos chocolates sem avisar ao pai, escondido, comeu do chocolate, mas o outro irmão viu, pegou em flagrante, e foi lá e contou para o pai. Aí o pai, ele viu o filho, ele falou, filho, fica aqui no fundo da loja, no final do dia eu vou conversar com você, fica pensando no que você fez. E o menino estava se martirizando, falando que, nossa, ele vai apanhar, sabe, te passar uma cena, de quando a sua mãe fala, ou seu pai fala, passa, eu não vou te bater, e irmão, tu pode correr a milhares, parece que o chinelo é teleguiado e te acerta, e de qualquer lugar, e você passa e acerta. Ele estava imaginando essas coisas, ele estava achando que ele ia tomar, era um sacode, mas no fim do dia chegou o pai, estava com o chocolate na mão, chegou, sentou com o filho e falou, filho, tudo que é meu é seu, você não precisa roubar, você não precisa pegar escondido, toma aqui um chocolate, basta me pedir que eu te dou. Amém? Irmãos, isso significa o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que nós devemos ter como relação diante dEle. Às vezes, irmãos, a gente esquece de algo simples. Mateus 7,7 fala, pedi, dar-se-vos-ei, buscai e acharás. Bater a porta e ela vai abrir para você. Amém, irmãos? Então, nós precisamos saber o que nós pedimos. Que o dono da prata, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de promessas. Amém, irmãos? É isso que você tem que declarar sobre a sua vida. Não é buscar em coisas que não é a fonte, sendo que você tem acesso direto ao próprio Deus, que é tudo que você precisa. Então, irmãos, dando alguns exemplos, infelizmente nós vemos isso. Quando nós vemos que um casamento está ruim e o cônjuge ali, as pessoas, é muito mais fácil delas olharem para o problema e falarem, não, o problema é outra pessoa, eu vou me separar. E ela realmente esquece de toda a promessa que fez ali com aquela pessoa, daquela aliança que teve. Por quê? Porque os olhos dela estão no problema e não na solução.
E quando nós andamos debaixo da lei, irmãos, nós olhamos aqui, ó, fechado. Você não anda com uma visão ampla. Você não anda com uma visão onde você realmente entrega nas mãos de Deus e deixa Ele resolver para você. Enquanto isso, a medida que nós deveríamos tratar é, não, nosso casamento está ruim, vamos conversar, vamos alinhar. A própria palavra fala que um nó de três atas, 3 nós, né, não se desfaz facilmente. Por quê? Porque é a esposa, o marido e Deus no meio. Então, irmãos, nós precisamos colocar Deus em tudo. Saber que a graça do Senhor, ela nos completa. Então, você não precisa ter inveja do seu colega que está prosperando. Conversa com Deus, que Ele também vai te prosperar. Amém, irmãos? Porque, por muitas das vezes, nós olhamos vidas de muitas pessoas. E, cara, a gente se baseia muito em redes sociais e fala, não, eu tenho que viver isso que essa pessoa está vivendo. Mas, cara, Deus tem algo tão específico para você, tão lindo para você. Então, assim, por que você está focado em tantas coisas que é relacionada à vida das pessoas que nem te condiz a você, quanto você poderia estar vendo a sua vida e Deus fazendo coisas infinitamente maiores, específicas, um propósito da sua vida, chamado para a sua vida. Sabe, irmãos? Então, o merecimento, quando nós agimos debaixo da lei, pode parecer espiritual, mas ele alimenta a carne. Eu fiz, então Deus me deve. Eu falei, então Deus não pode mais me amar. Nos dois casos, você continua olhando para você. A graça, ela destrona o eu dentro do meu coração e aponta tudo para Cristo. Cristo se torna o centro da minha vida e da minha razão de viver. Tudo depende dele, tudo é para ele e tudo aponta para ele. Então lá em Atos 11, 23 diz que Barnabé viu a graça. E há sinais de quando uma pessoa conhece a graça, é manifestada através da vida dela. Então o primeiro sinal que eu quero compartilhar com você é o sinal do amor. Abra sua Bíblia lá em Lucas 7, 47, 50. Lucas 7, 47, 50. Quem abriu, diga amém. Glória a Deus. Por isso digo, perdoados lhes são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, aqui que está dizendo uma história, né, onde que uma mulher pecadora, onde muitos teólogos falam que seria Maria, né, que ela soube que Jesus ia na casa de um fariseu que era Simão, não Simão Pedro, o Simão leproso, que ia na casa dele para jantar. Quando ela soube disso, ela carregava consigo um alabastro, né, um perfume, e ela se derrama ali debaixo dos pés do Senhor, chorando e lavando os pés deles com os seus cabelos. E Simão, ele fica revoltado vendo isso, e ele fala assim, se essa pessoa, falando de Jesus, realmente fosse profeta, ele ia ver que essa mulher é pecadora, que está tocando nele. Aí Jesus, vendo que ele estava incomodado, ele fala uma parábola em Lucas 7, 41 e 42. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E logo em seguida Jesus falou que a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, qual era o maior problema aqui, irmãos? Era que Simão, o problema dele não era ter pecado pouco, mas achar que ele precisava de pouco perdão.
Ele vê aquela mulher como uma grande pecadora, e assim mesmo como um pequeno devedor, mas diante de Deus, irmãos, todos nós somos devedores. E irmãos, eu falo algo para você aqui, quando eu compartilhava, que tocou no meu coração, de que a compreensão do quanto nós somos amados, é mediante daquilo que sabemos que as nossas dívidas foram pagas na cruz. Quanto mais você entende que as suas dívidas, que eram impagáveis, foram pagas por meio de Jesus, mais você ama. E isso é dessa parábola, porque quem tem a revelação de que foi muito perdoado, muito ama. E é interessante porque esses dias, domingo, eu estava com os adolescentes aqui, a gente foi assistir o jogo do Brasil, infelizmente perdemos, mas o que vale a comunhão com os irmãos, foi muito bom. Depois a gente foi no McDonald's e a gente brincou, prega com isso. Você simplesmente pegar um objeto e você fazer uma pequena pregação com isso. Muito bom ver os irmãos fazendo isso, fazendo com tanta excelência. E eu peguei um papelzinho, foi ajuda até com a Giovana, que ela falou depois, de que eu preguei com aquilo e ela falou assim, os seus pecados também foram pagos. Aí eu falei, verdade. Aí depois eu já emendei com uma outra coisa, falando que, cara, pensa, é como se você fosse num restaurante que você fica maluco da ideia, você não consegue pagar e pega tudo desse restaurante. E cara, não tem como você pagar nem que você ficasse anos naquele restaurante limpando o chão, limpando prato, enfim, fazendo de tudo. Você não pagaria. E aquilo ali é simplesmente o nome de Jesus está lá, impresso, falando, está tudo pago. E desfruta de tudo aquilo que você pediu, amém? Porque isso, irmão, significa que quando vemos que Jesus, ele pagou o preço, irmãos, quando nós chegamos diante dele e pedimos ao Pai, nós só temos desfrute na presença dele. Então, quanto mais você sabe que as suas dívidas foram pagas, irmãos, você ama mais. Você começa a demonstrar isso. Isso parte de um sinal da sua própria vida. Então, olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, irmão, eu amo a sua vida. Amém? Amém? Nós temos que pregar o amor, irmãos. E assim, um amor que ele exatamente, ele cuida, ele exorta, ele corrige. Não pensem que é um amor onde passa a mão na cabeça de quem erra. Negativo. Amar também significa corrigir. Amar também significa você exortar a pessoa, porque você não quer ela caminhando para os caminhos errados da vida, mas sim na palavra, amém? E que você possa exortar os irmãos e agir com mais amor, sabendo que a dívida que você tinha foi paga. Então, irmãos, uma pessoa que não entende isso, muitas coisas que acontecem no meio da nossa vida, a gente pode resumir de uma forma bem objetiva. Vai vir muitos outros derivados, muitas outras situações, mas a gente pode resumir nisso. Então, uma pessoa que não entende que ela foi muito perdoada e ela não ama, irmãos, você pode se perguntar, caramba, por que essa pessoa ela não costuma ofertar? Por que ela não dizima? Por que ela não serve na igreja? Por que ela não vem para o culto? Por que ela não vem para a célula? Por que ela não tem fome, não tem sede? Irmãos, isso porque ela não ama ao Senhor. E não importa o problema, o diagnóstico sempre vai ser o mesmo. A falta de amor a Deus. Porque, irmãos, pense num relacionamento e é a forma mais clara que você tem. Como eu, que namoro a Nicole, amém? Eu vou, por exemplo, querer ter um relacionamento com ela, só que não gosto de estar com ela. Não, vamos sair? Não quero. Vamos sair para comer? Não quero. Vem aqui em casa? Não quero. E aí, quando as pessoas chegam para mim e perguntam, você namora ela? Namoro. Como assim, irmão? Só que eu nem sei, eu não tenho nenhum relacionamento com ela, o que ela gosta? Não sei. Então, assim, para pensar o seu relacionamento com Deus. Porque, irmãos, algo que me chateia muito, não estou falando aqui, mas eu já escuto em muitos lugares, mas muitas pessoas que se dizem cristãs,
mas não tem um relacionamento. Por quê? Porque não tem sinais que ela foi alcançada ali pela graça. Não demonstra isso. A gente vê que uma pessoa, ela simplesmente fala da boca para fora, mas as suas atitudes não condiz com aquilo que ela fala. Irmãos, e isso, cara, é algo que nós vemos, infelizmente, hoje em dia, que muitas pessoas falam. Mas nós somos diferentes, irmãos. Você e eu, nós entendemos que nós fomos muitos perdoados, e por isso que nós amamos e entendemos que, porque Deus nos amou, nós podemos amar os outros também. E é isso que na Nova Aliança nos ensina, irmãos. E algo interessante que foi revelação para mim, lendo esse compartilhar, de que cantamos muitas vezes, faz-nos voltar ao primeiro amor. Mas o primeiro amor nunca partiu de nós, mas sim partiu de Deus. Ele nos amou primeiro. E é por isso, irmãos, que nós podemos amar uns aos outros também. Então, assim, eu falo para você, irmão, porque vai ter situações onde você fala, mano, é difícil amar essa pessoa. É difícil amar essa pessoa, não dá bem, não dá certo, não vai. Só que, irmão, você merecia o amor de Deus? Eu merecia o amor de Deus? Não, irmãos. Ele simplesmente entregou o seu filho por amor a nós, porque amar não é um sentimento, mas uma escolha. Então, quando você decide amar, irmão, você está tirando os olhos para você, você está saindo debaixo da lei e você está entrando na graça, porque Deus, Ele nos amou primeiro e por isso que você vai amar o seu próximo. Amém? Então é claro que a gente vai amar a Deus, mas eu quero que você entenda também que isso não é de uma forma robótica, né? Isso não é de uma forma onde você está debaixo de uma lei e você fala assim, não, você tem que amar o Senhor. Então, por exemplo, se eu chegasse para alguém que não é cristão, eu falo, você tem que amar a Deus. Isso seria algo que ela veria obrigada, que ela amaria a Deus obrigada ou por medo. Mas não é dessa forma que Deus quer que nós amemos a Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque nós só podemos amar genuinamente uma pessoa se nós temos a escolha de rejeitar ela também. E quando você tem essa escolha que foi dada por Deus, que é o livre-arbítrio que nós temos, mas mesmo assim você escolhe amar o Senhor de todo o seu coração, irmão, isso mostra que você foi alcançado pela graça. E o sinal do amor está se manifestando através da sua vida. Amém? Então, o que você precisa entender é que tudo depende do amor de Deus para você. É você olhar para Deus e não para você. Então, o que a gente precisa entender, irmãos, com base nisso que nós lemos aqui nesse versículo? Aquela mulher pecadora, né, que dizem ser Maria, ela amou mais porque ela foi mais perdoada. Então, tudo aquilo que nós precisamos ter, irmãos, é a revelação dos pecados que foram perdoados na cruz no nosso lugar. E que a gente foi graciosamente perdoado. Então, toda semana a gente precisa lembrar que a nossa dívida foi paga. Uma curiosidade, vocês sabem que tem a oração do Pai Nosso na Bíblia, amém? E lá, não somente é uma oração propriamente dita, mas ali é Jesus nos ensinando o que uma oração deve conter. Ou seja, uma exaltação ao Senhor, como começa, a provisão do céu, amém? A sua dependência do Espírito Santo, e fala também de nós lembrarmos da dívida que foi paga no nosso lugar. Por quê? Porque quando nós lembramos, sabemos que nós fomos perdoados, sabemos que nós fomos amados, e isso começa a transformar algo dentro da gente, à medida da compreensão que nós temos dessa oração. Então, quando você entende que sua dívida foi paga, o amor de Deus, ele é aperfeiçoado cada vez mais em você. Então, quanto mais você entende que você é amado, mais amor você tem para poder derramar nas pessoas. Porque a vontade de Deus, ela é superabundante. O amor, né, genuinamente que provém de você, porque você sabe que Deus te amou primeiro, não é algo que é somente para uma ou outra pessoa. Não, mas contamina todas as pessoas que estão em sua volta.
sabe? É um amor onde que as pessoas, ao estar do seu lado, falam, cara, há algo diferente em você. Eu não sei explicar, mas há alguma coisa que me faz querer estar perto, que me faz querer te ouvir, que me faz querer estar presente. E isso eu falo, irmão, não você, mas Deus através da sua vida. Amém? Tá claro, irmãos, nesse primeiro ponto? Glória a Deus. Segundo ponto, o sinal do perdão. Abra sua Bíblia lá em Mateus 18, versículo 32 ao 35. Diz o seguinte: então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Então, um dos sinais mais evidentes que a gente tem quando nós vimos a graça do Senhor, além do amor, é saber que nós fomos perdoados. Amém? E o perdão, irmãos, é algo que um cristão pode ser ofendido. Amém? Um cristão ali às vezes pode sofrer uma ofensa, mas ele se recusa a permanecer ressentido, a permanecer nesse mesmo sentimento, a guardar isso para você. Um cristão que entendeu o que é perdão, ele libera rápido, ele libera de uma forma instantânea, não porque é ele, mas é porque Deus, através da vida dele, foi manifestado, e esse sinal ele é demonstrado. Então, nesse versículo a gente viu que aquele cidadão, ele havia sido perdoado de uma dívida impagável. E isso, irmãos, mostra para a nossa vida. Porque já participei muito de encontros e já vi muitos comentários, né, de questão de perdão. E muitas pessoas falam, mas eu não consigo perdoar, mas é impossível perdoar, eu nunca vou perdoar, e são cristãs. E isso é complicado, irmão, porque é uma pessoa que não vive debaixo da graça. É uma pessoa que não entendeu que a graça, ela te liberta de toda corrente, ela te liberta de tudo aquilo que te prende. Porque quando nós não liberamos, irmãos, o perdão, vem um ressentimento. E o ressentimento é algo que é uma cadeia que vai te levando, que vem a amargura, que depois você fica preso naquilo, e qualquer outra situação semelhante que aconteça, você não quer viver, e assim, aquilo vai te reduzindo, que se torna um câncer para você, se torna uma armadilha para você. Então, o que esse rapaz fez, esse servo com o seu conservo? Ele pensou o seguinte: o rei me perdoou porque ele sabe que eu sou bom, honesto e não sou caloteiro, mas você não presta, por isso eu vou colocá-lo na cadeia. Irmãos, a gente pode olhar e às vezes julgar aqui nessa história o que esse rapaz está fazendo, mas por muitas das vezes é o que nós fazemos. Porque Deus, ele nos perdoou de algo impagável, que nenhum de nós aqui pagaria, nem as pessoas mais influentes do mundo pagaria. Somente Deus que entregou o seu Filho. E agora, quando uma pessoa erra conosco, quando uma pessoa mente para nós, quando uma pessoa falha com a gente não consegue perdoar. É simplesmente você ignorar a graça que o Senhor te deu, te perdoando, porque você não consegue perdoar a pessoa que está do seu lado. Isso você faz desdém daquilo que Deus fez para você. Ou seja, você anula. Você simplesmente está dizendo, de nada valeu morrer no meu lugar, porque você mesmo não consegue perdoar algo pequeno, irmãos. Algo pequeno na sua vida.
que isso vai te prender e a viver uma vida completamente ali, te afastando totalmente da presença de Deus e olhando para você, ou seja, vivendo uma vida debaixo da lei, de condenação, de maldição. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Porque essa pessoa, ela não conhece o tamanho da própria dívida diante de Deus. Mas nós precisamos entender o valor da graça. Você precisa perceber a magnitude da dívida que lhe foi perdoada. Um cristão que viu a graça não se torna amargurado, pedindo o juízo de Deus sobre os outros. Ele não guarda ressentimento. Ele libera perdão e de uma forma rápida, porque ele sabe o que ele está fazendo, cara, é algo simplesmente que Deus já fez por ele. Então ele está manifestando o poder de Deus através da sua própria vida, e isso ele vai estar impactando outras pessoas. E irmãos, deixa eu falar para vocês, quando você pratica o perdão, você se torna uma pessoa mais leve. Não sei se você já percebeu, mas uma pessoa que ela é amargurada, ressentida, dificilmente ela sorri, dificilmente ela tem um relacionamento com outras pessoas, de fazer novas amizades, de sair, de frequentar, de viver a sua vida de uma forma abundante. Você percebe isso? Pode ser de uma forma específica ali, meio sorrateira, mas você consegue notar. E quando uma pessoa que ela libera perdão de uma forma espontânea, você vê a alegria, a leveza nela, a paz nela. Por quê? Porque isso, irmãos, quando você guarda um ressentimento na sua vida, isso traz doença. Isso é algo científico. Muitas coisas já aconteceram aqui através de uma pessoa que não liberou perdão e ficou cultivando isso dentro de você. Isso se tornou uma doença. Às vezes doença grave, como câncer, por causa de um liberar de perdão que ela não liberou. Então, irmãos, nós precisamos entender o que Deus fez por nós. E quando nós entendemos o que Deus fez, é simplesmente deixar Deus se manifestar através das nossas vidas. E que o sinal do amor e o sinal do perdão esteja perceptível em você. Amém? Então, um cristão, ele se recusa a ficar ofendido e magoado. Ele declara a todo momento: eu fui amado, eu fui perdoado. E agora eu posso oferecer perdão graciosamente a todos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e declara isso junto comigo. Fala: eu fui perdoado. Eu fui muito amado. Agora eu posso oferecer perdão graciosamente a todos. Amém, irmãos? Então, o diabo, ele é uma pessoa totalmente legalista. Ele sempre vai querer lembrar a você sobre o merecimento. Lembra, você fez aquilo, aí você está aí, ó, ministrando aí no púlpito para essas pessoas. Lembra, você fez aquilo com aquela pessoa, e agora você está falando completamente o contrário com outra. Então assim, ele sempre vai querer te condenar, sempre vai querer te culpar e lembrar de algo que já foi pago lá na cruz, que não diz respeito a mim e a sua vida, porque os nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã já foram pagos. Amém? Você foi justificado pelo sangue de Jesus, e agora tudo que você precisa saber é viver a vida abundante que Deus te deu. Então assim, é uma vida, irmãos, onde que nós não ficamos presos no passado. Nós não somos saudocistas, onde olhamos para trás e ficamos amargurados. Ai, que tempo bom. Ai, como eu queria voltar. Irmãos, o passado está no passado. O presente, como diz o nome, é um presente. Porque o que você pode fazer com hoje, só você pode fazer. Então, se permita ser usado por Deus. Se permita que esses sinais possam transparecer através da sua vida, para você impactar a sua família, a sua geração, impactar a sua casa, impactar os seus amigos com aquilo que Deus ele já fez por você. Então, se você não consegue viver sem ofender, aprenda a perdoar. E o maior exemplo, irmãos, é Jesus. Então, perdoe rápido. Sempre lembre, a dívida que você tinha, cara, era muito maior que qualquer outra coisa, e ela foi paga.
Então, quem somos nós a não perdoar uma pessoa que errou com a gente? E perdoar não significa simplesmente você esquecer, mas você superar aquilo. E você falar assim, isso não me atinge mais. Eu abro mão disso. Porque eu sei que Deus tem algo muito maior e muito melhor para mim. E eu não vou me permitir a viver uma vida escassa porque eu não consegui liberar perdão. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto. O sinal da generosidade. A história de Zaqueu, você conhece? Ele era um coletor de impostos e ele ficou sabendo que Jesus, ele ia passar ali por volta da sua cidade. Ele subiu em um sicômoro, né, uma figueira, uma árvore, para que pudesse enxergar Jesus. E esse sicômoro, ele é um tipo de figueira brava e uma figueira que simboliza a justiça própria. Então, assim, Zaqueu, ele era uma pessoa que coletou muito dinheiro e fez muitas coisas erradas. Mas quando ele soube que Jesus estaria passando na sua cidade, a atitude que ele teve de subir em uma árvore, porque ele era de uma estatura baixa, para poder simplesmente ver a Jesus, mostrava a sua fé. E Jesus, vendo Zaqueu, ele fala, Zaqueu, desça. Ou seja, sabendo que uma figueira, ela representa a justiça própria, Jesus está falando para Zaqueu, pare de olhar para você, desça daí, deixa que eu comando a sua vida. Então, isso mostra a graça que o Senhor tem por nós, e o Senhor demonstrou a sua graça falando para Zaqueu, Zaqueu, eu vou jantar na sua casa hoje. Irmãos, para você entender o contexto, aqui naquela época, pessoas que eram do povo de Deus, era ali de Jerusalém, elas não se enturmavam com pessoas que eram samaritanas, que eram pessoas que eram coletores de impostos, que eram pecadoras, porque elas viam elas como impuras, né? Não pertencia ao povo de Deus. Então, quando as pessoas viram aquilo, elas ficaram escandalizadas. Mas Zaqueu, ele entendeu a graça do Senhor quando o Senhor disse isso para a vida dele, falando que ele entraria na sua casa para jantar com ele. Isso mostra, irmãos, de que em Deus nós não encontramos justiça própria. Logo, nós devemos olhar para nós mesmos e nos perguntar por que nós agimos por muitas vezes assim. Porque acontece de nós acharmos muitas coisas. Eu acho que deve funcionar assim. Eu acho que tem que ser assim. E você se enche de si. Às vezes de coisas mínimas, mas até coisas mais sérias. E você se vangloria disso, porque você olha para você sendo a justiça e você se baseia o que deve ser certo ou errado conforme com o que você acha. Só que o problema do que você acha e do que eu acho tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos mostra e nos aponta um caminho que nós devemos percorrer. Algo que devemos viver. Algo que nós devemos colocar em prática na nossa vida, que vai nos orientar a percorrer o bom combate. Amém? A realmente viver algo que Deus tem preparado para a gente, que é o nosso propósito. E é isso que nós precisamos entender. De que a palavra de Deus, ela tem que nortear as nossas atitudes, ela tem que nortear os nossos desejos, ela tem que nortear aquilo que nós fazemos, e não aquilo que nós pensamos, irmãos. A palavra de Deus, ela fala que os pensamentos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Então, irmão, se você quer viver uma vida boa, cara, coloca diante de Deus, amém? Não se acostume com pouco, não se acostume com uma vida onde simplesmente você planejou. Não estou falando que você não deve fazer isso. Só que Deus, ele tem algo muito maior para você, onde você não enxerga. É como se Deus ele estivesse numa visão aqui, ele fala, cara, vai por esse caminho que eu sei que você vai longe. Entrega nas mãos de Deus. Lá em Lucas 19, versículo 8 ao 10, diz o seguinte: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens,
e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, existe um momento nas nossas vidas onde nós ofertamos, porque a gente ouviu claramente o Senhor falar conosco. Amém? Já tivemos muitas experiências, creio que você já teve também, onde que Deus ele fala um valor no seu coração e você vai lá e dá. Glória a Deus por isso. Mas irmãos, há uma medida, há um nível mais elevado, onde que nós simplesmente dispomos a dar uma oferta ao Senhor, sem mesmo Ele nos pedir nada. Por quê? Porque a generosidade de Deus, ela está sendo manifestada através das nossas vidas, e você faz isso de uma forma espontânea. Você não precisa ouvir algo para você poder ofertar, para você poder servir, para você poder dizimar, para você fazer algo que faça parte você do povo de Deus. E esse foi o caso de Zaqueu. Zaqueu, ele entendeu isso. Porque, irmãos, você leu aqui no versículo 8, ele mesmo, antes de Jesus falar alguma coisa, Jesus ele simplesmente, ele entrou na sua casa, e Zaqueu ele já falou: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, eu vou restituir ela 4 vezes mais. Então isso é algo que partiu dela. Isso, irmãos, mostra a generosidade. Isso mostra algo que, quando nós entendemos que quem Deus é em nós, nós partimos a ser generosos. Isso parte de você, começa a ser uma característica sua, você ser generoso, porque Deus é generoso. Uma ilustração: teve um irmão lá em Goiânia, ele é da igreja do pastor Aloysio. O pastor Aloysio é o pastor presidente aqui da Videira, tanto nacional quanto internacional. E assim, ele deu uma oferta. Irmãos, vocês sabem lá, eles realmente prosperam muito, já têm alcançado milhões de pessoas, e muitas pessoas que são até empresárias, que foram ali exatamente só indo ao culto, às vezes elas nem ouviam sobre as ofertas, mas partiam dela ofertar para as pessoas, ofertar para a igreja. E chegaram ao pastor Aloysio e falaram: pô, um irmão ele ofertou tal quantia, uma quantia alta. Aí, bem objetivo, o pastor Aloysio falou: bom para ele. Amém? Isso, irmão, significa que, cara, a generosidade não se diz respeito a para quem você está fazendo, mas você mesmo. Isso mostra o seu coração. Isso mostra quem você é. Porque, irmãos, nós podemos ajudar muitas pessoas, mas se a gente é uma pessoa cheia de si, nada muda. Mas agora, se você realmente é uma pessoa generosa, e você não faz isso como uma barganha, mas você faz isso de uma forma agraciada, você faz isso de uma forma se dispondo, sem pensar no retorno, irmão, você fica contente com isso. Por quê? Porque é uma característica sua que partiu do entendimento e da revelação que você teve da graça do Senhor na sua vida. Então vai chegar um dia na sua vida que você vai ter uma revelação tão grandiosa, que você vai dar antes mesmo do Senhor falar com você. Então lembre-se, é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Quem experimenta o amor de Deus sempre rejeita o pecado. Mas, cara, muitas pessoas invertem essa ordem. Elas acham que elas têm que abandonar o pecado para poder experimentar do amor de Deus e levar elas ao arrependimento. Mas nós só conseguimos abandonar o pecado e nos arrepender tendo uma experiência com Deus. E Zaqueu, ele teve isso. Zaqueu, ele teve uma experiência para depois ele entender. Porque, irmãos, quando nós não estamos na graça, nós não vemos aquilo que há de errado em nossa volta, com aquilo que nós fazemos.
Mas agora, quando os nossos olhos saem de nós e olhamos para Cristo, nós conseguimos ver e enxergar tudo aquilo que precisa ser arrumado. E isso parte de uma atitude que, de dentro para fora, o que Deus transformou, você começa a enxergar e mudar toda a situação, toda a circunstância. Porque Deus, Ele foi bom com você, e isso te levou a você cair em si, se arrepender e mudar de vida. Foi o que Zaqueu teve. E lá em Romanos 2,4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, o Senhor, Deus, Ele não exigiu que Zaqueu vendesse nada, partiu dele. Então, quando nós cremos na graça, nós somos feitos filhos de Abraão. E, irmãos, o significado de ser filhos de Abraão significa você ser filho da promessa. Então, quando Jesus fala para Zaqueu, e este é filho de Abraão, ele está falando, esse entendeu que ele também faz parte de algo muito maior, de algo que Deus, ele liberou uma promessa que você faz parte disso. Isso mediante o quê? Com aquilo que Deus revelou para você, de que você foi alcançado, e de que você foi amado por Deus. Você não merecia, mas partiu de Deus, para que você pudesse receber o amor, você pudesse receber o perdão e a generosidade de uma forma de graça, irmãos, de uma forma gratuita na sua vida. E toda essa identidade que Jesus teve, que a gente vê diante de toda a história, irmãos, isso é nos dado por herança. Isso é nos dado de uma forma que nós devemos simplesmente receber. E algo que tenho compartilhado até na minha célula. Porque, irmãos, é muito difícil. É mais fácil, hoje em dia, nós falarmos para as pessoas, faz isso, 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 isso. E a pessoa, mesmo ali sendo obrigado por medo, ela vai lá e faz, do que você simplesmente falar, cara, já é seu, né? Aquilo que você está buscando já é seu, aquilo que você precisa já é seu, e ela aceitar. Isso eu estou falando algo que Deus, Ele já nos deu. Ele já nos deu a salvação, já nos deu a alegria, já nos deu a paz, amém? Já nos deu a saúde, já nos deu a prosperidade. Irmãos, isso é algo que nós devemos simplesmente receber, e nós recebemos isso como? Por fé. Porque a sua circunstância hoje da sua vida pode estar dizendo completamente o contrário. Mas se você entendeu que você é filho da promessa, e você recebeu aquilo que Deus te deu por fé, irmão, você vai viver isso, você vai concretizar isso. Por quê? Porque fé é você trazer à existência algo que é real no mundo espiritual e você trazer para a sua realidade. E é isso que nós devemos nos apegar, irmãos. Todos esses sinais que nós estamos falando é manifestação de Deus através de você. Então agarre isso com fé, guarde isso no seu coração. Isso que a gente está compartilhando hoje, começa a lembrar, a ver no YouTube, a anotar se você anota durante a sua semana. Porque, irmãos, nós esquecemos. Nós escutamos aqui domingo e segunda-feira, se alguém perguntar para você o que foi dito, o que foi pregado, nós esquecemos. Então, sempre relembre, releia aquilo que foi compartilhado, porque isso vai ser rema para a sua vida. E rema significa a palavra viva, é a palavra praticada. Porque lá em Tiago fala, porque, irmãos, eu posso estar tanto sentado aí ou aqui em cima falando, mas se eu não praticar a palavra de Deus na minha vida, é como se fosse eu escutar no ouvido e sair do outro. De nada vai valer. É como se fosse eu jogar a semente num solo que não é fértil. Ou seja, eu estou desperdiçando aquilo que foi me dado. Então, por isso, irmãos, sempre lembre de que você é uma pessoa amada, amém? De que você é uma pessoa perdoada, de que você é uma pessoa generosa. Isso é a sua identidade, irmão. Então, quem viu a graça não é uma pessoa avarenta, não é muquirana, não é mão fechada, não é uma pessoa que ela se nega, né, a ajudar ao próximo, lógico, dentro da sua condição. Então, uma pessoa que ela está na graça, ela entende que ela foi alcançada pelo Senhor, assim como Zaqueu entendeu. Lá na igreja primitiva, para vocês verem,
o quão isso partia das pessoas, o avarento, ele era excluído. Porque a generosidade era o maior sinal de que uma pessoa, ela foi e entendeu o que é a graça do Senhor na sua vida. De uma pessoa que foi salva e que foi encontrada pela graça de Deus. E o quarto ponto, irmãos, estou finalizando, fala sobre o sinal da gratidão. Só a gratidão quando nós entendemos que nós recebemos sem merecer. Lá em Lucas 17, 15 e 19, eu não vou ler, mas vou explicar. 10 leprosos foram curados, mas desses 10 leprosos, somente um volta agradecendo. E esse que volta agradecendo era uma pessoa que não era do povo judeu, né? Que não era uma pessoa que pertencia ao povo deles, mas ele voltou para agradecer ao Senhor Jesus aquilo que ele tinha feito. E quando, irmãos, nós entendemos isso, porque lá no versículo fala que uma pessoa que foi curada, eu estou falando do versículo, uma pessoa que foi curada, que ela voltou, ela não foi simplesmente curada, porque Jesus, ele fala ainda, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E o que isso significa, irmãos? É que quando nós entendemos que recebemos algo sem merecer, mas Deus nos deu e nós somos gratos por isso, Deus, ele tem sempre mais para derramar em nossas vidas. Irmãos, aqui há uma chave espiritual para você, porque a gratidão, ela é uma porta do céu que abre sobre a sua vida. E quando você começa a agradecer a Deus por aquilo que você já tem, e você começa a agradecer por aquilo que você declara em fé, o que você vai ter, irmãos, Deus, ele acelera isso na sua vida. Ele coloca aquilo que já é realidade, como eu falei, no mundo espiritual, na sua vida, e de uma forma assim instantânea. Então, irmãos, nós precisamos ter um coração grato. Nós somos salvos pela graça, mas a gratidão, ela se torna um combo ali do que Deus nos dá junto com a salvação. Então isso passa a ser um dos sinais que mais se manifesta na sua vida. Quando enxergamos a graça, nós temos um coração grato para com Deus. Então o raciocínio do homem que foi curado foi simples. Ele era estrangeiro, sabia que não tinha direito nenhum, mas mesmo assim, ele foi lá, ele agradeceu ao Senhor e ele ainda teve a salvação para a vida dele. Então, não é por acaso que a palavra graça, ela pode significar tanto o favor imerecido quanto o agradecimento, a gratidão. Se você recebe graça, você dá graças. A gratidão é um sinal de quem viu a graça de Deus sendo manifestada. Então, quando a gente faz isso, estamos vivendo debaixo da graça de Deus e não da lei. Então você precisa lembrar sempre que a lei, ela te leva para uma situação onde você vive através de merecimento, onde você faz por onde para poder receber algo. E a graça, irmãos, é simplesmente entender que já foi feito o que precisava ser feito, e você simplesmente crê em Jesus Cristo como único Salvador, e você já tem disponível isso para você. A única coisa que falta é você acessar, é você estar debaixo da unção, é você estar debaixo da presença, para você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Então tudo na vida cristã é uma questão de ver a graça, é ter uma ótica diferente de como nós enxergamos as coisas. Olha para a sua vida, examina você a si mesmo, com tudo isso que nós compartilhamos, e fala para você: eu sou uma pessoa que, com os sinais que eu estou manifestando, eu estou vivendo debaixo da lei ou estou vivendo debaixo da graça? Deus, irmãos, Ele quer que nós vivamos uma vida abundante. Ele quer que a gente viva uma vida muito maior daquilo que nós pensamos ou imaginamos, como diz a palavra dele. Então, irmãos, não se contentam com uma vida escassa.
Deus, Ele tem rios de maravilhas para derramar sobre a sua vida. E eu declaro, irmãos, sobre a vida de vocês, bênçãos sem medidas, Deus fazendo extraordinário na sua vida. Irmão, se você está aqui, está procurando uma resposta, é quando você vai achar a sua resposta. Se há um milagre, o milagre será dado por Deus. Se há uma provisão do céu, haverá uma porta do céu. Por quê? Porque é o que Deus tem para derramar para você. Então recebe isso de uma forma agraciada. Nós precisamos simplesmente conhecer a graça e nos